Olá a todos, como vocês estão? Hoje nós vamos dar continuidade à aula sobre assinatura espectral de alvos. Essa é a segunda parte e vamos falar sobre a assinatura do solo e da água. Vamos lá? Como aplicações do sensoriamento remoto relacionado ao estudo dos sistemas aquáticos, podemos citar mapeamento de plantas aquáticas submersas, mapeamento de plantas aquáticas emersas, estimativas de biomassa de plantas aquáticas, estudo de poluição das águas, estimativas de concentração de clorofila e estimativa da transparência das águas, dentre muitas outras aplicações. Para tanto, é necessário entender como a energia incidente sobre os corpos de água se comporta. Ao considerar a energia refletida pela água, registrada pelo sensor, é preciso ter em mente que esse valor é a soma resultante de 4 pontos de refletância. Vamos exemplificar. Aqui, nós temos um corpo d'água. A energia incidente que vem do Sol chegará até a camada superficial da água e, a partir dali, é refletida. Essa é a radiância da superfície da água. Porém, uma parte dessa energia incidente pode ser espalhada ainda na atmosfera, antes de chegar ao corpo d'água e ser registrado pelo sensor. Essa refletância é considerada um ruído atmosférico, denominada radiância do espalhamento atmosférico. Uma outra parte da energia incidente irá ultrapassar a camada superior e emergir na coluna d'água. Em partes, essa energia não chega ao fundo e é denominada radiância volumétrica da subsuperfície. A parte que chega até o fundo e interage com ele é denominada radiância de fundo do corpo d'água. Sendo assim, a refletância total da água será a soma de todas essas radiâncias. É possível separar a radiância que vem da superfície da radiância do corpo d'água. E muitas vezes é necessário fazer uma correção atmosférica para eliminar o ruído causado pelo espalhamento atmosférico. Os dados fornecidos pela radiância superficial, por exemplo, pode dar informações sobre macrófitas emersas, manchas de óleo, velocidade do vento, enquanto a radiância volumétrica e de fundo permitem obter dados sobre profundidade, solo abaixo da coluna d'água, mapeamento de corais, dentre outros. Vamos analisar a assinatura espectral da água. A água pura não possui alta refletância, sendo que a energia mais refletida pelos corpos d'água são as das regiões do violeta e do azul do espectro, fato que é diretamente responsável pela cor azul da água. Porém, à medida que o comprimento de onda da energia incidente aumenta, mais a água absorve essa energia e, portanto, menos a reflete. Por esse motivo, quando pretende-se realizar estudos de qualidade da água utilizando sensores remotos, é necessário utilizar o espectro do visível referentes ao comprimentos de onda entre 400 e 500 nanômetros, luzes do violeta ao azul claro, pois são nesses comprimentos de onda que a luz penetra mais no corpo d'água. Quando analisamos a resposta espectral da água turva, verificamos um comportamento um pouco diferente. O pico de refletância não se encontra mais no azul, e a energia passa a ser totalmente absorvida a partir do comprimento de onda de 900 nanômetros, ou 0,9 micrômetros. Esta água contém uma variedade de constituintes orgânicos e inorgânicos, como sedimentos em suspensão, clorofila e material orgânico dissolvido, que irão influenciar na forma como a energia é refletida.
Os sedimentos em suspensão se concentram em corpos d'água interiores e costeiros e provém de erosão de áreas agrícolas, intemperismos de terrenos montanhosos, erosão costeira, dentre outros. Conforme aumenta a concentração de sedimentos, duas coisas acontecem. Primeiro, há um aumento da refletância da água em todos os comprimentos de onda. Por isso, a água turva aparecerá mais clara, exceto a partir dos 900 nanômetros do infravermelho próximo. E segundo, o pico de refletância, que antes era azul, é deslocado para as faixas do verde, amarelo e vermelho, deixando de ter aparência visivelmente azul. A refletância da água pode ser alterada também pela presença de fitoplânctons, que são organismos vegetais algais. Estes, por sua vez, realizam fotossíntese e possuem concentrações variadas de clorofila, conforme seu tipo. Vamos analisar esse gráfico. Aqui está representado o comportamento espectral da água pura ou limpa em relação à água que contém algas. Vamos olhar apenas a resposta espectral da região do visível. Entre os comprimentos de onda de 400 e 500 nanômetros, que correspondem às regiões do violeta, azul anil e azul, existe uma queda na refletância da água que contém algas. Já no comprimento de onda do verde, há um pico de refletância. Isso já permite que identificamos que a água com algas terá a característica de ser mais verde, enquanto a água limpa mais azul. No espectro do vermelho, em torno de 690 nanômetros, há uma queda na refletância. Se você acha que você já viu esse comportamento espectral antes, então você está certo. O comportamento espectral da água que contém algas é similar ao comportamento espectral da vegetação, mas por se tratar de corpos d'água, a porcentagem de refletância se mantém baixa. A forma como a energia eletromagnética incidente irá interagir com o solo depende de algumas características do mesmo, como a textura do solo, a umidade do solo, a quantidade de matéria orgânica, a quantidade de óxido de ferro, a salinidade do solo. A textura e umidade do solo estão correlacionadas. Por exemplo, a diferença entre o solo arenoso e o solo argiloso. Em termos de textura, as partículas do solo argiloso são bem mais finas que as partículas do solo arenoso. Por esse motivo, o espaço de ar entre as partículas é bem menor ou mais apertado no solo argiloso. Quando chove, cada partícula do solo fica envolvida por uma fina membrana de água. O solo argiloso, por ser mais compacto devido ao tamanho de suas partículas, irá reter mais água entre elas. Já o solo arenoso, que tem partículas e espaços maiores, permite maior drenagem de água. Em termos de refletância, todo alvo mais úmido irá refletir menos que os alvos mais secos. Sendo assim, os solos argilosos tendem a absorver mais energia eletromagnética, enquanto os solos arenosos irão refletir essa energia. Isso fica evidente quando nós olhamos a assinatura espectral desses dois solos. Em relação à quantidade de matéria orgânica, no geral, quanto mais matéria orgânica o solo possui, mais ele absorverá energia em todos os comprimentos de onda do visível e infravermelho. Quando o solo apresenta musgos, líquens, briófitas, algas, fungos e outros tipos de crostas biológicas, aí então a resposta espectral será mais diferenciada, como pode ver nesse gráfico. A presença de óxido de ferro no solo causa um aumento na refletância do vermelho e diminuição na refletância do azul e verde. Por isso, esses solos se apresentam de cor avermelhada. Quando o solo possui alta salinidade, em geral, a refletância aumenta, principalmente na região do visível e do infravermelho próximo.
Essas características a respeito das variações de refletância do solo, conforme sua composição, são informações gerais que podem auxiliar na interpretação e análise de dados coletados por sensoriamento remoto. Entretanto, apenas a resposta por meio do sensoriamento remoto não é o suficiente para realizar uma análise correta, sendo utilizado como uma ferramenta auxiliar. Aqui nós finalizamos a nossa aula sobre assinatura espectral de alvos. Tudo que foi dito aqui na primeira parte e na segunda parte é só um início, uma introdução a respeito da resposta espectral da vegetação, da água, do solo, e quem tiver maior interesse em estudar sobre isso, é muito importante se aprofundar no assunto. Para a nossa disciplina, esse conteúdo é o conteúdo necessário, não precisa mais do que isso. Para vocês estudarem um pouco mais, saber um pouco mais, é só olhar os links da descrição, tanto dessa aula como da aula anterior, tá? Da parte 1. E qualquer dúvida é só mandar lá no fórum da nossa disciplina. Nos vemos no nosso encontro para discutir sobre esse assunto, para tirar as dúvidas, e nos vemos no próximo vídeo.